Então, pessoal, vamos lá. O tema da nossa aula, o sacrifício de Odin e a sabedoria dos 9 mundos. É uma jornada de autoconhecimento e despertar do poder pessoal. Foi o que Odin estava buscando quando ele resolveu se sacrificar, realizar esse ato de autossacrifício. A gente vai entender um pouco sobre o próprio Odin. A gente vai fazer uma leve explanação como o Odin saiu de um xamã até se tornar um deus. Depois a gente vai falar um pouco sobre Yggdrasil e os 9 mundos, para depois a gente conseguir entrar realmente no tema do seu sacrifício, e depois a gente vai falar um pouco sobre as runas. E já adianto para vocês, as runas elas são a materialização da sabedoria que Odin conquistou quando ele realizou o seu autossacrifício em Yggdrasil. Então a gente vai dar uma passada por todos esses pontos e entender separadamente primeiro Odin, depois Yggdrasil, para a gente conseguir entender o porquê que o sacrifício foi feito naquela circunstância, com todos os elementos que ele utilizou ali nesse seu processo. Por 9 dias, Odin se manteve pendurado em Yggdrasil, a árvore da vida, em busca de sabedoria existente dos 9 mundos. Eu quero ler para vocês o poema que está no Havamal e que conta um pouco essa experiência de Odin, como que isso tudo aconteceu. E é um poema muito bonito e eu tenho certeza que vai ser uma ótima maneira da gente começar essa aula. Suspenso na árvore assolada pelo vento, durante 9 dias e 9 noites fiquei, trespassados por uma lança, uma oferenda para Odin, eu mesmo me oferecendo e oferecendo-me a mim. Amarrado e suspenso estive naquela árvore, cujas raízes têm uma origem desconhecida aos homens. Ninguém me deu pão para comer, ninguém me deu água para beber. Ao espreitar as profundezas abaixo de mim, agarrei avidamente as runas e apossei-me delas, dando um grito feroz. Depois caí da árvore, perdendo os sentidos. Bem-estar eu alcancei com as runas, sabedoria também. Amadureci e alegrei-me com o meu crescimento. Cada palavra conduziu-me a novas palavras, cada ato proporcionou-me novos atos e escolhas. A gente já olhando para esse poema, a gente consegue ver uma profundeza muito grande no ato de Odin, principalmente quando a gente pega essa frase que ele fala, eu mesmo me sacrificando e oferecendo-me a mim. Como pode uma pessoa, um humano, e é interessante a gente entender, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, que Odin, quando ele faz esse autossacrifício, ele ainda não era uma divindade. É o Odin humano se sacrificando ao deus Odin. E assim começa o seu rito de passagem, ou o seu ritual de transmutação e busca da sabedoria. Odin não só buscou a sabedoria dos 9 mundos em seu sacrifício. Ele estava atrás das respostas para as grandes perguntas da humanidade. A gente vai entender quando a gente abrir os 9 mundos para poder entender o que dizia os 9 mundos, mas nós podemos já falar de cara que os 9 mundos é a grande representação do ser humano, do universo como um todo, mas também do ser humano. Então, quando Odin está em busca da sabedoria que existe nos 9 mundos, ele também está buscando a sabedoria que existe no ser humano. Ele está em busca das respostas das grandes perguntas que a gente sempre se fez, que a gente sempre buscou, e muitas das vezes rodando em círculos, muitas das vezes sem sucesso. Foi uma grande jornada de autoconhecimento, um processo iniciático de 9 dias que o levou a alcançar a sabedoria. Quem aí entende um pouco de xamanismo, quem já estudou um pouco de xamanismo,
e de processos iniciáticos dentro do xamanismo, vai perceber, quando a gente começar a descrever o sacrifício, que todos os elementos que ali estavam envolvidos têm a ver com o processo iniciático do xamanismo. Porque Odin era um xamã. A gente vai falar disso, mas era um processo iniciático. Ele quis colocar um rito de passagem na vida dele, aonde ele concretizou toda a sua busca por sabedoria ali em Yggdrasil. Odin abriu um portal incrível para que possamos hoje adentrar em uma jornada de autoconhecimento e busca do despertar do poder pessoal. Ele não só fez por si esse despertar do poder pessoal, esse autoconhecimento, mas ele também abriu um portal. Claro, gente, você vai trilhar a sua própria jornada de autoconhecimento. Cada um vai fazer a sua maneira, mas Odin, quando ele alcança essa sabedoria e expõe nas runas, através das runas, para o ser humano, ele está te dando um grande espelho. É um espelho que é colocado na sua frente para que você possa se enxergar. Então, não é que nós vamos seguir os passos de Odin. Eu acredito muito num processo onde você vai trilhar a sua própria jornada. Mas todo esse conhecimento, todo esse portal que Odin abriu, ele serve como um grande espelho para que a gente possa também nos enxergar e começar a visualizar a nossa grande jornada de autoconhecimento e principalmente do despertar do nosso poder pessoal. Então vamos entender um pouco quem era Odin e um pouco da sua grande jornada. Odin, de xamã a um deus, o deus de muitos nomes e muitos feitos. Uma das suas principais características é que em cada lugar que ele passava, ele se apresentava com um nome diferente. Então, é muito difícil, às vezes, compilar todas as citações que falam nas lendas poéticas sobre Odin, porque cada vez ele se apresentava com um nome. Odin é um dos principais deuses do panteão nórdico, que teve seu nome eternizado por seus feitos e sua busca incansável pela sabedoria. Existe uma grande divisão entre os deuses nórdicos e Odin foi quem liderou os Aesir, que é uma dessas classes de deuses, a principal classe, vamos dizer assim, e ele que protagonizou grande parte da criação, ele que fez a criação do ser humano, ele que preparou tudo segundo a mitologia nórdica, tá, gente? Tudo que eu estou falando com vocês é segundo a mitologia nórdica. Quem é o deus Odin? Vou citar algumas de suas grandes referências, né? O deus da sabedoria. Então Odin, ele é considerado o deus da sabedoria, foi sua grande missão de vida enquanto humano, e ele foi eternizado como uma divindade devido a todos os seus feitos em prol da sabedoria. O deus das runas, que foram alcançadas, como a gente viu no poema, né, através desse auto-sacrifício. Ele também é considerado o deus da magia, principalmente a magia Sindri, que é a magia cantada. Ele foi considerado esse deus da magia, ele buscou esse conhecimento, ele fez também sacrifícios, a gente vai ver um pouco em prol de conseguir ter esse feito da magia, de dominar a magia e conseguir, através das suas ações, também espalhar a magia. E também ele é o deus da guerra. E aí a gente vê um contraponto, às vezes, de Odin, que ele também se apresentava como o deus da guerra. Ele sempre estava muito presente quando os nórdicos estavam em guerra. Existem alguns mitos que falam sobre Odin em relação à questão da guerra. Tinha um feito que mostra isso, inclusive, na série dos Vikings, muito forte, que sempre que eles iam começar uma guerra, eles arremessavam uma lança em direção aos oponentes, aos adversários. Porque esse foi um dos feitos de Odin na guerra que ele participa. Ele arremessa uma lança como uma forma de dizer assim, eu estou aqui. E quando os nórdicos faziam isso nas guerras, era uma forma de falar assim, Odin está com a gente. Odin está presente e ele vai nos proteger durante a guerra. Ele é o transformador da consciência. Ele não buscava a sabedoria somente para si.
ele sempre trabalhou muito na ideia de passar para a humanidade essa sabedoria e principalmente mudar a consciência, buscar transformação, sair de um estado de consciência para outra. E como eu já falei, ele também é considerado Deus de vários nomes. E esses vários nomes, a gente tem muitos registrados deles. As lendas falam que nenhum outro Deus teve tantos nomes quanto Odin, mas muitos desses nomes vinham através de características dele. Ele era um andarilho, então muitos lugares chamam ele de o andarilho, o pai de todos, por ele ser também quem governava Asgard ali, Asgard não, o mundo dos Aesir. Então, nesse processo, ele recebeu vários nomes. Seu culto foi reprimido na Idade Média, porém suas lendas perduraram nas Edas islandesas. É o nome dado a duas coletâneas distintas de textos do século VIII sobre histórias referentes aos deuses e aos heróis da mitologia nórdica. Então, nessas Edas são onde estão registrados os seus principais feitos, as suas principais lendas, e devido a essas Edas, o seu nome foi eternizado e perdurou até hoje. Mas o seu culto ele foi reprimido durante a Idade Média. Odin ele teve como sua missão de vida a busca pela sabedoria. E existem três ações de Odin, três atos dele muito marcantes em relação à busca pela sabedoria, e eu quero comentar um pouco sobre esses atos aqui com vocês. O primeiro é o hidromel, não está na ordem, tá, gente? Não tem como estabelecer muito uma ordem de como foram feitos esses atos, mas o primeiro que eu quero comentar é o hidromel da poesia, que é quando ele vai atrás de beber o líquido sagrado. Esse líquido, ele tinha o poder da poesia. A gente hoje, de uma certa forma, a gente não consegue enxergar todo o poder que a poesia tem, mas poesia, gente, é uma forma de magia. Existe a magia que é chamada de magia Sindri, que é uma magia cantada, é uma magia feita de poesia. E quando Odin vai atrás do hidromel da poesia, ele consegue, dentro das suas façanhas ali, enganar as pessoas que estavam protegendo aquele hidromel. Ele se deita com a giganta que estava responsável por poder proteger e guardar o hidromel. E nisso ela adormece e ele consegue tomar esse hidromel da poesia. Inclusive ele toma muito desse hidromel e ele nem consegue transportar todo esse hidromel. Parte desse hidromel ele é expelido, e quando ele expele esse hidromel, os seres humanos conseguem tomar desse hidromel e também ter acesso à poesia, que antes era restrito a apenas alguns que detinham esse conhecimento e essa possibilidade. O outro ato de Odin em busca da sabedoria foi a doação, a entrega que ele fez do seu olho esquerdo em troca de sabedoria. Ele entregou o seu olho no poço de Mimir. Mimir era um poço que continha a sabedoria, e ele queria tomar um gole dessa sabedoria. E quando ele vai conversar, trocar essa ideia com Mimir, que era o responsável por guardar esse poço, ele faz uma troca. Ele doa o seu olho esquerdo, e quando a gente fala do lado esquerdo, a gente está falando das nossas emoções. Ele entrega esse olhar emocional dele, da vida, para Mimir. Esse olho dele vai para dentro do poço, e Mimir deixa ele tomar um pouco dessa água do poço, aonde ele adquire muita sabedoria. E quando ele faz isso, ele está meio que trapaceando também, porque quando ele coloca o olho dele dentro do poço, e ele ainda tem conexão com esse olho, é como se o tempo inteiro ele tivesse conectado com a sabedoria. Ele não perde a visão. É tanto que todas as referências em relação a isso falam que ele começou a enxergar muito mais após doar o seu olho, porque o seu olho estava realmente na fonte da sabedoria. E o terceiro ato em busca da sabedoria é o seu autossacrifício em Yggdrasil, que hoje a gente vai destrinchar ele, vai abrir todos os detalhes sobre esse ato,
porque foi o ato mais marcante, porque foi onde ele realmente conseguiu materializar essa sabedoria nas runas. Odin, o viajante. Na cosmologia nórdica, gente, os deuses, eles foram seres encarnados e conquistaram sua divindade através da sua evolução. O autossacrifício de Odin aconteceu em sua versão humana e não divina. Até porque não faria muito sentido um deus pendurado numa árvore. A gente enxerga que esse sacrifício ele foi feito enquanto humano. E no poema que a gente viu, fala claramente que ele estava se doando em favor dele mesmo. Odin, em sua passagem como humano, ele foi um xamã, muito conhecido como o andarilho ou o viajante, pois ele peregrinou pela Ásia e Europa em busca do seu propósito de vida, que era a sabedoria. Então existem registros dessa viagem de Odin, dessa peregrinação dele em busca da sabedoria pela Ásia e pela Europa. O seu autossacrifício foi um processo iniciático, típico de xamanismo, um processo de morte, vida e renascimento. É tanto que tem uma parte do poema que ele fala que ele perde os sentidos dele, né? Todo o processo iniciático dentro do xamanismo tem uma busca relacionada a seu propósito de vida. No caso de Odin, seu principal objetivo era a busca pela sabedoria, que era a sua grande missão de vida. O seu propósito evolutivo. Em seu propósito iniciático em Yggdrasil, o xamã Odin visualizou o deus Odin e a visão dos mistérios das runas. Ao morrer, o xamã Odin foi divinizado e teve as suas experiências assimiladas e integradas ao deus Odin. Esse processo acontece com a gente também, tá? Vamos abrir um pouco a nossa mente em relação ao seguinte. Você é uma divindade. Ponto. Não tem um questionamento sobre isso. Você é uma divindade. Você tem essa consciência encarnada, mas existe a sua essência divina, existe a sua essência que está lá, vamos brincar assim, nos céus, mas numa outra realidade, e essa consciência, esse espírito, essa divindade, gera consciências que contêm a sua essência aqui na Terra. Quando a gente para pensar dessa maneira, fica mais claro o que o Odin fez. Ele conseguiu visualizar o seu espírito e ele se entregou para que ele conseguisse ter essa sabedoria. Mas ele se entregou para quem? Para Yggdrasil? Não faz sentido. Ele se entregou ao deus Odin, ao seu espírito, aquela sua essência divina. E quando ele faz esse ato de auto-entrega, ele consegue passar por esse processo de morte, vida e renascimento, e ali ele começa a ganhar esse status perante os homens como o deus Odin. E todos os seus atos foram integrados e colocados dentro dessa percepção do deus Odin, mas o deus que conquistou a sua divindade. Após o seu processo iniciático, Odin andou por vários lugares, difundindo conhecimento baseado nas sabedorias adquiridas após a conquista das runas em seu autossacrifício. Após sua morte, seus rituais estão sendo utilizados inclusive até hoje. Então, ele difundiu essa sabedoria. Como eu falei, ele não estava em busca da sabedoria somente para ele. Quando ele recebe essa sabedoria, ele entrega as runas, que é a materialização dessa sabedoria, para o ser humano. E nessa busca, o ser humano vai tendo contato com as runas e ele vai conseguindo também adquirir essa sabedoria e entrando também nessa jornada da busca pelo poder. A gente vai falar um pouco sobre Yggdrasil, falar um pouco sobre a árvore da vida. Eu não sei se tem alguma pergunta, se o pessoal quer perguntar. Só esqueci de falar pro pessoal do Instagram para ir pro Meet. Tá. Pessoal que está assistindo pelo Instagram, daqui a pouco a gente vai fechar essa live. Pede o link no direct para vocês entrarem aqui na aula também pelo Meeting, tá? Vamos falar um pouco sobre Yggdrasil, a árvore da vida, que foi o local escolhido por Odin.
Se tiver alguma dúvida, pessoal, manda no chat que a gente está lendo aqui e a gente vai respondendo as perguntas, tá? As pessoas online no Instagram devem também. Pessoal do Instagram. Oi. O oi. Aqui, ó. O Henrique tem uma pergunta. Ele perguntou se existe o hidromel mesmo. Existe, o hidromel existe. É bom. E é muito gostoso. Não é fácil de encontrar, mas existe sim o hidromel. Yggdrasil, a árvore da vida. Na mitologia nórdica, é a árvore que sustenta os 9 mundos. A gente vai entender um pouco sobre os 9 mundos. Eu quero abrir mundo por mundo para vocês entenderem um pouco o que diz respeito... Oi? O que diz respeito... cada mundo vai dizer respeito de nós, do universo, do ser humano, de uma maneira geral. Yggdrasil. Existem 2 teorias sobre qual era essa árvore que sustentava os 9 mundos. No Voluspa, Yggdrasil é um freixo, uma árvore nobre e bela. Já em outras fontes, quando as pessoas começaram a estudar um pouco mais as referências que tem ali, eles conseguem criar uma teoria que Yggdrasil era um teixo, que era a árvore mais longeva da Europa. De todas as árvores que ali existia na Europa, essa era a árvore que vivia mais tempo. Por ser uma árvore muito utilizada nas construções para sustentação, a teoria de ser um teixo faz muito mais sentido para mim. Porque ela sustentava os 9 mundos, então tinha que ser uma árvore pronta para sustentação. Quando analisamos o teixo, vemos que as frutas vermelhas, elas geram umas frutinhas vermelhas, elas podem ser consumidas tranquilamente, mas todo o restante da árvore é venenoso, inclusive a semente. Então a gente começa a perceber já uma dualidade. Vocês vão perceber que nos 9 mundos fica muito exposto a dualidade do ser humano, a dualidade do mundo, a dualidade do universo, tudo é dual, né? Como já diria a própria lei hermética, tudo é dual. Então, e aqui na árvore a gente já começa a perceber isso. As suas frutas elas poderiam ser comidas normalmente. Só que todo o restante da árvore, das suas cascas, as raízes, os galhos, inclusive a semente, eram muito venenosos, era tóxico. Existem relatos de pessoas que tiveram dores de cabeça e inclusive alucinações só de ficar deitado debaixo de um teixo em dias quentes. E vamos pegar um pouco pela parte mitológica dessa história do teixo. Eles falavam que você podia comer as frutas e aquelas frutinhas vermelhas, elas continham as grandes respostas para o ser humano. As grandes respostas que o ser humano sempre buscou eram contidas ali naquelas frutinhas. Então, beleza, uma coisa super positiva. A sua árvore, por ter uma resistência muito grande, ela era muito utilizada na confecção de arcos, de bastões, de varas mágicas. Só que, também é um ponto positivo, só que a gente começa a ver a dualidade. Por ser um material tóxico, esses materiais não poderiam ser manuseados em locais fechados. Você só poderia manusear esses materiais em locais abertos por causa da toxicidade desse material. Então, a gente já começa a perceber essa dualidade dentro do teixo, que é a representação de Yggdrasil. Esse ponto eu falei que as lendas contam que as frutinhas vermelhas de Yggdrasil contêm as respostas das grandes perguntas da humanidade. Vamos pensar no arquétipo dessa árvore. Uma árvore essencial para diversos fins, mas com seus riscos. É assim também com os 9 mundos representados na árvore da vida. As polaridades do mundo sendo expostas, cada um em seu devido lugar, trazendo harmonia e equilíbrio para o universo. Gente, o universo tende sempre ao equilíbrio. O universo ele está sempre buscando formas de estar em equilíbrio. Então, da mesma maneira que Yggdrasil tinha essa representação, ou o Teixe tinha essa representação, as respostas da humanidade, mas um perigo para a humanidade, a gente já começa a visualizar esse grande equilíbrio dos 9 mundos. As polaridades o tempo inteiro trabalhando juntas para que haja o equilíbrio.
Vamos falar um pouco sobre a representação, então, de cada mundo. Vamos entender quais são os 9 mundos e o que eles representam tanto na mitologia nórdica quanto em nossas vidas. Muspelheim, o reino do fogo primordial. A gente vai ver 2 reinos que eles, de cara, eles já mostram essa polaridade, que é Muspelheim e Niflheim. Muspelheim é o fogo primordial, Niflheim é o gelo primordial. Toda a criação, ela se baseia na junção desses 2 elementos, o fogo primordial e o gelo primordial. O fogo primordial habita em Muspelheim. Desempenhou um papel super importante no mito da criação nórdica. Muspelheim é a morada dos gigantes do fogo e para nós é a representação do nosso poder de criação e destruição. A gente ajustar a polaridade, se a gente está criando ou destruindo, é uma responsabilidade nossa. Mas em Muspelheim, assim como em nós, existe o poder da criação e o poder da destruição. Niflheim, o reino frio e coberto de névoa, teve grande participação na criação com o gelo primordial, como eu falei. Niflheim é um estado indefinido entre o real e o irreal. Representa o estado vazio da nossa mente e corpo à espera de sementes fertilizadoras. Uma grande característica de Niflheim era o seguinte: ele tinha uma grande névoa que cobria todo o mundo, né? Uma grande névoa que vai cobrir todo mundo. E essa névoa, ela impede que você consiga distinguir o que é real, o que é imaginário, o que está ali de verdade e o que não está. Então ele é considerado um estado indefinido. E por isso ele traz essa representação. Quando eu estou nesse estado indefinido, é onde eu tenho a possibilidade de receber as sementes fertilizadoras. É onde eu tenho a possibilidade de ser fertilizado. Eu preciso estar nesse estado equilibrado, onde está indefinido aquele processo. Muitas das vezes a nossa grande definição, nosso grande racional, tanto que eu penso sobre tudo, ele me impede de ser fértil, ele me impede de ser criativo, ele me impede de tudo. Então, quando eu estou nesse estado de indefinição, eu estou abrindo possibilidades para que as sementes me fertilizem. Midgard, o reino que Odin deu para a humanidade. Aqui a gente está falando sobre a Terra mesmo. Ask e Embla foram os 2 primeiros humanos que foram criados por Odin. Eles foram os primeiros habitantes também de Midgard, os primeiros humanos. Receberam tudo o que precisavam para sua sobrevivência. Midgard, ele vai representar a nossa ação física, o nosso poder de ação. Por que representa o nosso poder de ação e não o fogo representa o poder de ação? Quando os 2 seres humanos foram criados, tudo que eles precisavam para poder sobreviver estavam ali disponível. Mas nunca vinha de mão beijada para eles. Eles tinham que ter a ação de caçar, a ação de plantar, a ação de sobreviver, de se aquecer. Tudo isso era uma responsabilidade deles. Quando Odin preparou todo o planeta Terra, o reino de Midgard, para poder habitar o ser humano, ele pensou em todos os detalhes. Inclusive, na árvore da vida, Midgard fica bem próximo de Jotunheim, a gente vai falar sobre, que é o reino dos gigantes. E esses gigantes sempre foram as principais ameaças do ser humano. E Odin ele ficou pensando, cara, como que eu vou fazer como que o ser humano fique protegido? Porque isso era algo que o ser humano não ia conseguir fazer por eles. Então, o que ele fez? Ele cercou todo o reino de Midgard com geleiras que eram intransponíveis para que os gigantes não passassem. Então ele ofereceu tudo para o ser humano, só que ele falou: se vira, garotão. Se você não correr atrás, se você não tiver ação, você não vai sobreviver. Então, Midgard é a representação em nós hoje sobre a nossa ação física. Eu quero que vocês vão percebendo, gente, como que... vão voltar um pouquinho na história. Odin, ele se sacrificou para ele pegar a sabedoria que existia em todos esses reinos. Se ele estava buscando a sabedoria que existe em todos esses reinos, e esses reinos nos representam, ele queria a sabedoria da ação,
a sabedoria do estado indefinido, da mente vazia, ele queria a sabedoria da criação e da destruição. Ele estava buscando essa sabedoria que representa o ser humano. Asgard. Asgard é o reino onde habitam os deuses Aesir, liderados por Odin, subdividido em 12 pequenos reinos, onde cada deus tem a sua morada. Por esse motivo, Asgard representa a nossa centelha divina. Então vamos lá. Deixa eu falar só um pouquinho sobre essa divisão, porque o próximo reino, se eu não me engano, a gente vai falar sobre os Vanir. Existem duas classes de deuses dentro da mitologia nórdica: os Aesir e os Vanir. Tiago, existia uma guerra literal entre eles? Porque em muitos lugares a gente escuta falar dessa guerra. Só que não necessariamente. Por que esses dois reinos habitavam juntos? Existiam duas classes bem definidas de nórdicos, vamos falar assim, no início de tudo. Os nórdicos que buscavam o plantio, que buscavam a pecuária, que buscavam a sua sobrevivência da terra. Esse povo, ele sempre buscava a paz, a tranquilidade e o viver ali do seu sustento. Esse povo, eles tinham como referências divinas os Vanir, que a gente vai ver aqui que eles sempre foram muito da paz, da prosperidade, da abundância, e eles sempre fertilizaram muita terra, sempre foram mais para esse lado desse pessoal. Já os Aesir, eles eram cultuados principalmente dentro daquele povo que era mais das explorações, que eram mais da batalha, que gostavam de buscar o ir para fora, vamos dizer assim. Então, por serem cultuados os dois e os registros ficarem muito embolados dos dois, na hora de fazer todo junta, vamos dizer assim, colocaram essas duas classificações e em alguns determinados momentos elas se misturam, onde alguns Vanir eles vão habitar junto com os Aesir e vice-versa. Mas Asgard é a morada dos deuses Aesir, aonde Odin é o que está liderando todas essas divindades. Nesse reino, cada divindade habitante ali, ele tem um pequeno reino, uma morada, vamos dizer assim, então ele é subdividido, e vai representar em nós a nossa centelha divina. A morada dos deuses, a nossa centelha divina. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Vamos falar então sobre Jotunheim. Nesse mundo não há uma busca por desenvolvimento espiritual e mental. Esse reino ele é habitado por gigantes que estão mais preocupados em roubar e guerrear do que realmente se desenvolver de alguma outra maneira. Esse é o mundo do caos. Ele representa em nós um estado de desmotivação, o estado da inércia e o estado de caos. Mas não é aquele caos produtivo, aquele caos que eu me movimento pra caramba, que eu saio, vou fazer. Ele é o caos da inércia. É aquele caos que vai me paralisar diante dos meus desafios, diante do meu processo evolutivo. Não existe uma busca por um desenvolvimento nem espiritual e nem mental. Existe um estado de inércia muito grande e toda a preocupação deles era roubar e guerrear. E por isso Odin, quando fez a divisão lá, ele quis proteger o ser humano desse povo, desses gigantes, né? Alfheim. Alfheim é o reino dos elfos brilhantes, o mundo da expansão da consciência, habitados por seres que não podem ser percebidos pela mente humana. Representa o nosso mental e a iluminação da nossa mente. Mais uma vez a gente vê o contraponto, né, gente? A gente percebe Jotunheim é o reino do caos e da inércia, onde eu não busco um desenvolvimento mental nem espiritual. E a gente vê Alfheim, que é o reino dos elfos brilhantes, da expansão da consciência, onde eu busco uma iluminação da minha mente, onde eu busco um crescimento espiritual, onde eu busco realmente o meu propósito e o meu desenvolvimento.
Svartalfheim. Esse é o reino dos elfos escuros e dos anões. Eles trabalham na transformação de matéria bruta em matéria refinada, como itens mágicos. Representam o aspecto do nosso subconsciente, nossa inteligência primordial. Era um povo muito primordial, era um povo que eles detinham conhecimento, mas era um conhecimento de criar ferramentas, de criar itens mágicos, inclusive os grandes artefatos usados pelos deuses, como Gungnir, que é a lança de Odin, o martelo de Thor, assim como vários outros, foram criados por esses anões, por esses elfos. E acaba virando uma moeda de troca deles também, e existem várias lendas que falam sobre esses artefatos, essas armas, esse material que era muito mágico, e eles foram criados nesse reino pelos anões. E ele vai representar esse nosso subconsciente, a nossa inteligência primordial. A gente não está falando aqui sobre racional. A gente está falando da nossa inteligência que vem de fábrica, o nosso instinto, aquilo que está no nosso subconsciente. E por último, nós temos o reino de Hel, onde habita o silêncio e a inércia, um local onde as almas repousam aguardando seu renascimento. Hel é considerado o túmulo e o útero da vida. No ser humano, ele vai representar a mudança de um estado para o outro, a transmutação. Hel, gente, era como se fosse o inferno para os nórdicos. Só que olha só que interessante isso. Dentro de toda a cultura, vamos dizer assim, cristã, o inferno é um lugar de fogo e tormenta. Para os nórdicos, o inferno é um lugar de silêncio e inércia. Para eles, para os nórdicos, ficar quieto é muito pior, muito mais torturante do que o fogo, do que a tortura vinda de fora. Para eles eram muito ação, eles eram muito de fazer, eles eram muito de ir atrás daquilo que era deles. Inclusive, o nome Hel em inglês ele vem devido a esse reino, a essa deusa, e ali era considerado o túmulo e o útero da vida. Porque ao mesmo tempo que eles eram colocados ali para poder esperar, vamos dizer assim, era o final, ali também era o seu momento de se preparar para o renascimento. Então, Hel vinha muito nessa função de acolher aqueles que iam parar nesse mundo e ajudar eles a se preparar para um novo nascimento. Só que essa preparação dela era através do silêncio e da inércia. O outro ponto importante da gente observar sobre esse processo de Hel é que o seguinte, as almas que iam para lá eram almas de pessoas que não morreram em batalha. Aqueles que morriam em batalha, eles iam para Valhalla, que era tão falado, onde Odin reina, tem todos os banquetes e tudo mais. Aqueles que não morriam, ou morriam de velhice, ou morriam dentro de um estado de inércia, eles iam para Hel, onde eles iam se preparar para voltar a seu estado de vida de uma outra maneira, de uma maneira transmutada. A sua representação de transmutação para nós ela é extremamente importante, porque nós entramos nesse processo sempre de vida, morte e renascimento. Assim como Odin em Yggdrasil, a gente passa por esse processo sempre. Eu preciso morrer para algumas coisas para que eu possa renascer. Tudo termina para que algo novo comece. E esse processo é cíclico. Então, entender a sabedoria que existe em Hel é extremamente importante para que eu possa também ser sábio no meu dia a dia. Então, gente, era os 9 mundos. Eu falei dos 9 aqui. Yggdrasil representa não só todo o aspecto do universo, dessa dualidade, mas também representa a polaridade do universo e do ser humano. É a luz e as sombras, o frio e o calor, o quente e o frio, o caos e a ordem, a ação e a inércia, o pensamento racional e o pensamento primordial, a minha inteligência primordial, tudo está dentro dessa dualidade. E Yggdrasil, ele é a grande representação da dualidade do ser humano. Por isso era tão importante para Odin
buscar essa sabedoria, entender todas essas dualidades, entender a sabedoria que existe no calor e no frio, entender a sabedoria que existe no caos e na ordem, porque senão você fica manco. Se você quer ser considerado o Deus da sabedoria, como era o propósito de Odin, eu preciso entender as duas polaridades. E a gente já começa a trazer um aprendizado muito importante para a nossa vida hoje. Em muitos momentos, a gente só quer o lado positivo de tudo. A gente só quer entender aquilo que é bom, aquilo que é alegre, aquilo que é feliz, aquilo que é amor. Mas eu não quero olhar para mim e ver a maldade que existe em mim, a tristeza que existe em mim. Eu não quero ver aquelas minhas sombras. Mas não existe autoconhecimento sem eu enxergar minhas sombras. Não existe autoconhecimento se eu não entender as minhas polaridades. Não existe autoconhecimento se eu souber permear pelos dois mundos, pela luz e pelas sombras. Podemos traçar um grande paralelo entre as representações dos 9 mundos e os fundamentos do ser humano. Entender os 9 mundos é também desbravar os mistérios da vida na Terra. Então, gente, isso que eu acabei de falar. Se você quer passar por essa encarnação, que essa consciência se desenvolva, não adianta você tendenciar só para um lado. Não adianta você fingir de bonzinho o tempo todo, você pagar de alegre, de feliz. Se você não conhecer as duas polaridades, você não vai se desenvolver. Não existe o 100% feliz, não existe o 100% triste. Não existe o 100% bom, não existe o 100% ruim. Estamos permeando por isso o tempo inteiro. Por isso a grande necessidade do autoconhecimento é eu descobrir as minhas polaridades. Agora vamos falar, gente, sobre o sacrifício de Odin. A gente vai falar sobre o ato mesmo que ele fez ali. Cada palavra conduziu-me a novas palavras, cada ato me proporcionou novos atos e escolhas. Esse ponto é muito importante, gente. Esse é um trechinho daquele poema que a gente leu no início. Novos atos e escolhas. Não tem como eu ter ação se eu não desenvolver as minhas escolhas. E Odin entendeu isso muito claramente em Yggdrasil. O anseio de Odin. Quando Odin busca entender os mistérios dos 9 mundos, ele busca também entender o mistério do ser humano. Somos um reflexo do universo e para entender esse mistério, Odin se colocou no papel de observador da sua própria vida. Na verdade, hoje a gente até coloca de uma maneira diferente, né? Nós somos um com o todo, nós somos um com o universo. Aquilo que compõe a minha matéria, o meu ser, é o mesmo que compõe tudo que existe. Nós todos somos feitos de átomo. Tudo é feito de átomo. Então, Odin, ele sabia que para ele entender os mistérios do ser humano, ele precisava entender os mistérios do universo, e foi ali que ele buscou a sabedoria dos 9 mundos. Odin se ofereceu em sacrifício a si mesmo. O humano Odin se entregando em sacrifício ao deus Odin. Ao se pendurar em Yggdrasil, Odin entrou no processo de vida, morte e renascimento. Odin entregou a sua vida e assim ele pôde conhecer os mistérios existentes em sua existência. A gente vai pegar dia por dia para a gente entender como que foi todo esse processo, mas a gente começa a entender que se eu não coloco como observador da minha vida, como Odin fez ali, eu não consigo entender as minhas sabedorias, as minhas polaridades. Não existe autoconhecimento sem autoobservação. Vamos entender então dia por dia da jornada de Odin. No primeiro dia, um detalhe importante, gente, que não está registrado aqui, é que durante o processo, Odin, ele mesmo se feriu com sua própria arma. Eu já vi alguns paralelos entre a morte de Odin em Yggdrasil, o sacrifício, com a morte de Jesus, mas a gente consegue perceber vários pontos bem diferentes, tá? Mas aquele lance da lança que transpassou Jesus, Odin também, ele foi ferido pela sua própria lança, mas ele se feriu dentro desse processo. Então ele não buscava a ajuda de ninguém, ele não estava buscando moleza ali. Ele falou assim, cara, eu quero esse trem hard, eu quero que esse trem venha para realmente seja avassalador o processo. Todo o processo iniciático de xamanismo, gente, ele é avassalador.
ele é muito intenso. Então, além de se pendurar sem comer, sem beber, uma árvore que ventava muito e ele ficava ali batendo na árvore, ele ainda se perfurou com a lança para que aquilo ainda ficasse mais intenso. No primeiro dia, Odin enfrentou o medo. E hoje, não tem como a gente falar que sempre que a gente vai entrar no novo processo, dá medo. Eu vou dar conta? O que será que vem? Nossa, mas eu estou tão bem aqui, para que eu vou lá? Eu vou me arriscar para quê? O primeiro passo de Odin foi enfrentar o medo que ele sentiu. Então, no primeiro dia pendurado, ele se deu de frente com o medo e ele teve que enfrentar o medo. No segundo dia, ele já enfrentou o desconhecido e a incerteza. Observa que existe uma diferença muito grande. Eu tenho medo da incerteza, mas nesse momento eu estou vivendo o medo e não a incerteza. No primeiro dia, ele enfrenta o medo do novo. No segundo dia, não, ele enfrenta o novo. Ele enfrenta o desconhecido e a incerteza. No seu terceiro dia de autossacrifício, ele desconstruiu a sua visão de mundo. Pensa só, você tem, vou até pegando literal, né? A sua visão do mundo é assim, de cabeça para cima. Aí você vira de cabeça para baixo e tudo que você entendia como mundo, você começa a ver tudo diferente. Então ali ele começou a desconstruir a visão que ele tinha do mundo. No seu quarto dia, ele enfrentou a paralisia e ele trouxe movimento. É muito normal, gente, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, quando a gente começa a lidar com o medo, incerteza, com as construções que eu já fiz do mundo, eu começo a me paralisar. Eu entro no estado de falar assim, opa, parou, chega, não quero saber mais desse negócio aí, esse trem é coisa de doido, me deixa quieto na minha ignorância. A gente até costuma brincar às vezes. Gente, a ignorância tem hora que ela é boa demais. Tem hora que é muito bom ser ignorante em alguns pontos, que na hora que sua mente abre, não tem como voltar atrás. Mas vão de novo. Olha como que tudo isso representa o nosso processo de autoconhecimento. O medo, depois a incerteza, o desconhecido, depois as construções que eu já fiz do mundo e eu preciso desfazer essas construções. E agora eu tenho que sair da paralisia que essa desconstrução me provocou. No quinto dia, ele enfrentou seus pensamentos. E quem nunca se paralisou diante do processo, quem nunca desistiu, quem nunca largou para lá, devido aos seus pensamentos, devido a toda aquela agitação da mente, a todo aquele processo que você fala assim, eu vou largar esse trem para lá. Então ele precisou enfrentar os seus pensamentos. Não tinha ninguém para ele conversar, a árvore não queria falar com ele, não ia falar mesmo, ninguém estava ali para trocar ideia, ele só ficou com os seus pensamentos. Então ele precisou enfrentar essa solidão dos seus pensamentos. E em nosso processo de autoconhecimento, muitas das vezes você vai se ver só. Você vai perceber que não existe ninguém, só está você e os seus pensamentos. E enfrentar os seus pensamentos é terrível, gente. É terrível, mas ao mesmo tempo é libertador, faz parte do processo. No sexto dia, ele ampliou a sua visão interior. Observa só, na primeira parte, ele só trabalhou coisas negativas, medo, desconhecido, desfez a ideia dele, paralisia. Aí do quinto dia para frente, quando ele vence os seus pensamentos, ele começa a trabalhar o lado positivo do autoconhecimento. Ele começa primeiro a ampliar a sua visão do mundo. Primeiro ele começa com a sua visão interior. Caramba, quem sou eu? Eu sou esse cara aqui. Esses são os meus pensamentos. Para depois ele começar a expandir a sua visão do mundo. No sétimo dia, ele preparou a sua mente para receber a sabedoria. Lembra que eu falei sobre um dos mundos que trazia essa, vamos dizer assim, essa inércia ali, o estado de ilusão e o real? Ele começou a fazer isso, ele falou assim, cara, eu preciso preparar a minha mente para ela ser fertilizada, para que a semente da sabedoria fertilize. Então, é um ato, é uma ação mesmo, não é uma coisa que simplesmente acontece. A fertilidade não vai só acontecer, não. Você precisa promover a fertilidade ou promover o campo para você receber a sabedoria ou o seu conhecimento, o autoconhecimento. Você precisa promover isso, não é uma coisa que vem só por vir.
No 8º dia, ele desconstruiu tudo o que ele sabia sobre a vida. Aqui, ele destrói aquela... No 3º dia, ele destrói a sua visão do mundo. Aqui, ele já está desconstruindo o que ele sabia sobre a vida. O que ele sabia sobre tudo que existe. Cara, nada mais faz sentido para mim. E quantas vezes nós paramos em nossos processos e olhamos para tudo e falamos assim, caramba, nada mais faz sentido para mim. Em Yggdrasil, no 8º dia, Odin ele olha para tudo e fala, nada mais faz sentido para mim. Vamos lá, gente. Ele queria que algo entrasse para ele. Eu quero que a sabedoria entre. Para que a sabedoria entre, eu preciso estar vazio. Eu preciso abrir mão daquilo que eu já tenho para estar vazio para caber. É a mesma coisa da garrafinha. Se ela estiver cheia, eu não consigo colocar mais nada. Então, no 8º dia foi quando ele desconstruiu tudo o que ele sabia sobre a vida para que aquela terra estivesse completamente fértil e ele pudesse deixar entrar a sabedoria. No 9º dia, se fez um com a sabedoria. Ele alcança seu objetivo. Ele se funde. No poema, se eu não me engano, ele fala que eu perdi todos os meus sentidos. Eu larguei mão de ser só o ser humano que eu era e eu me vejo integrado ao todo. Ele tem essa sensação de estar integrado ao todo. A sensação de eu sou um com o universo, eu sou um com a sabedoria, eu sou um com o ser humano. Nesse momento, quando ele se visualiza um com o todo, ele visualiza as runas. E ele agarra as runas como uma forma de materialização da sabedoria dos 9 mundos. Se você me perguntar, Thiago, o que são runas? É a materialização da sabedoria dos 9 mundos. Ele conseguiu colocar isso de uma maneira que ele pudesse explicar de uma maneira mais fácil, que ele pudesse manusear, que ele pudesse manipular aquilo. Porque a sabedoria, ela está tudo no campo mental. Ela está tudo no nosso campo da mente, do nosso cérebro. E ele pega e fala assim, eu não quero que isso fique na minha mente. Eu quero que isso esteja materializado. E é quando ele consegue visualizar as runas, ele agarra essas runas. No poema fala que ele dá um grito feroz. E aí ele cai e ele consegue trazer consigo toda a sabedoria presente nos 9 mundos. As runas representam para Odin esses 9 dias do seu processo de autoconhecimento. Ao entregar as runas para a humanidade, Odin está nos ensinando um magnífico processo de autoconhecimento. Então, gente, a gente vai começar a entrar no processo das runas agora, mas a gente precisa entender e compreender que runas não é um oráculo somente. Runas não são símbolos que têm significados. As runas, elas têm toda a representação do que são o universo, o mundo, o ser humano, tudo isso. Para entender as runas é necessário não só estudar conceitos e símbolos, mas devemos entender qual área da nossa vida estão sendo trabalhadas em cada runa. A gente vai entender, estudando as runas, óbvio que a gente precisa de um processo mais intenso para isso, mas eu vou dar uma explanada um pouco sobre runas aqui. A gente precisa entender que não só são símbolos e conceitos. Eu não decorei ali, esse símbolo significa isso, isso e isso. Sempre que eu ver esse símbolo, significa isso, isso e isso. Cada runa, ela tem o seu poder próprio. E como ela tem o seu poder próprio, ela vai trabalhar dentro do seu poder a sua vida de uma maneira geral. Ela vai usar aquele poder para trabalhar. Mas Thiago, a runa tal fala sobre dinheiro. Não necessariamente. Ela fala sobre o poder que existe nela. Você pode aplicar aquilo para dinheiro, para aplicar aquilo para relacionamento, para trabalho, para o que você quiser. Runas é poder. Vamos fazer uma breve introdução às runas. Vamos falar um pouco sobre as runas. Como eu falei, elas vão muito além de símbolos com significados. Para entender toda a sua complexidade, precisamos entender o que está por trás delas. O que são as runas? Eu gosto de conceituar as runas dessa maneira, tanto que eu coloquei a minha citação ali. Símbolos cujos seus significados buscam revelar
os grandes mistérios da trajetória humana na Terra, assim como mostra o caminho da autoiluminação e do autoconhecimento. Então eu vou repetir. O que são runas, gente? Símbolos cujos seus significados buscam revelar os grandes mistérios e a trajetória do ser humano na Terra, assim como mostram o caminho da autoiluminação e do autoconhecimento. Essa é a forma com que eu enxergo as runas, com que eu consigo visualizar as runas e com que eu trabalho as runas. Uma forma de trabalhar a minha autoiluminação, o meu autoconhecimento e principalmente me direcionar dentro da minha trajetória enquanto consciência humana na Terra. À primeira vista, os significados das runas, eles são muito simples e fáceis de entender. Como eu disse, runas não são apenas significados, são vivas e estar em sintonia com essas energias te fará entender os grandes mistérios da vida. Quando a gente pega para falar, por isso que eu falei negócio de significado, cara, você vai ver muitos lugares aí que vão falar assim, vem fazer um curso de runas, 2 dias eu te ensino tudo sobre runas. Se você pesquisar no Google, você vai achar tudo sobre runas. Você vai encontrar significados. E os significados quase sempre são coisas ligadas ao material, são pontos simples da nossa vida. O interessante não é saber significado, é saber o poder que as runas têm sobre a nossa vida. Muitos dos significados das runas se trata de apenas assuntos materiais. Mas aqui vale ressaltar que para os nórdicos, assim como todo o paganismo, não há diferença entre assuntos materiais e espirituais. Para os pagãos, tudo é uma coisa só. Gente, só um parêntese aqui. A gente usa esse termo pagão, o que para os cristãos, ou para a cultura cristã, de uma maneira geral, usar a palavra pagão é pejorativo, para os nórdicos, assim como para os pagãos mesmo, isso não é pejorativo, isso é uma definição bem legal deles. Cara, eu sou isso aí mesmo. Não é ofensa, tá? Então, é uma palavra muito usada no pejorativo, mas não é. O Fernando, ele colocou assim, poderia então dizer que cada runa é um arquétipo específico? Cada runa é um arquétipo específico, Fernando. Ele vai trazer um poder na sua essência, cada runa vai trazer um poder na sua essência, e esse poder você pode utilizar ele para várias maneiras. Inclusive, como eu estou falando, sobre se enxergar dentro daquele processo. Então, gente, a visão do paganismo é a seguinte: não existe uma divisão. Eu estou trabalhando um assunto espiritual agora, eu estou trabalhando um assunto material, eu estou trabalhando um relacionamento. Para o pagão, tudo estava ligado, integrado. Acho que o Isaac até fala isso. Se não há divisão entre matéria e espírito, todas as formas de vida estão de uma certa forma interligadas, onde tudo está em evolução e se auxiliando durante a jornada. Então a câmera que eu estou usando, ela está em evolução e ela está trabalhando dentro desse processo de evoluir. A mesa, a cadeira, assim como eu, como você. Então, dentro da cosmovisão nórdica, assim como toda a cosmovisão pagão, a gente não consegue diferenciar. Eu vivo a espiritualidade o tempo inteiro, eu vivo relacionamentos o tempo inteiro, eu vivo todos os conflitos humanos o tempo inteiro. Não adianta eu querer separar isso por áreas, separar isso por instantes. Tudo está interligado. Então, quando eu estou manuseando uma caneta, eu estou em um processo espiritual de evolução meu e da caneta. Mas os caras tinham essa visão lá no século 6, 7, 8. Só um minutinho. Sim, esse processo, existem muitos registros, principalmente da comunidade xamã. O xamanismo fala muito isso. Essa visão de mundo, ela também é contemplada dentro do xamanismo, aonde você está interligado com tudo. Tudo é uma manifestação divina. Então não tem como eu separar. Então se a runa está falando sobre gado, está falando sobre dinheiro, está falando sobre relacionamento, sobre comunidade, ela não está falando de assuntos fáceis e simples. Ela está falando de um todo. Ele está falando sobre a sua vida como um todo. Fala que vai encerrar o Instagram. Gente, eu vou encerrar o Instagram, tá? Quem está no Instagram e quiser continuar o restante da aula, pede o link lá no direct que o pessoal vai mandar para vocês o link da aula. Obrigado, viu? Vamos falar então, gente, runas. Runa é comunicação.
Quando trabalhamos as runas, precisamos ter a consciência que não iremos apenas aprender conceitos, vamos entrar em um profundo processo de comunicação com elas. Esse processo de comunicação é tanto seu com ela, como ela com você. Então, quando você está se expressando, você está falando, você está em processo de runa. Quando você está ouvindo, você está em processo de runa. Ela vai trabalhar o tempo inteiro essa comunicação. Não dá para eu falar assim, quero trabalhar com runas e deixar isso solto. Eu não ficar atento à comunicação, eu não ficar atento a estar em contato com ela o tempo inteiro. Runa é sintonia. Para entender as mensagens comunicadas pelas runas, eu preciso estar em sintonia com ela. É uma comunicação dinâmica, não é uma comunicação, eu parei agora para ouvir as runas, é o tempo inteiro. Você começa a perceber, uma coisa acontece com você, você vai ver uma runa aparecendo na sua mente, e essa runa ela tem um conceito, ela tem um conselho, uma instrução, e ali você fala assim, opa, eu preciso mudar isso. Essa é a saída. Se eu fizer isso, vai dar bom. Isso está me mostrando tal área da minha vida. Então é sintonia. Eu preciso viver esse processo continuamente. Eu não tenho como me desligar desse processo. Cara, quando você começa a estudar runas, você vai ver runa em tudo. Você está olhando a construção, você fala assim, cara, ali forma uma runa. Às vezes você vai olhar uma pichação no muro e você fala assim, cara, tem uma runa ali, cara, olha. Por quê? Você vai estar em contato com elas o tempo inteiro. É sintonia. Runa é autoconhecimento. As runas são como grandes espelhos que irão te mostrar sua luz e sua sombra. Com as runas, nossas máscaras caem e ficamos de frente com nossa essência. Não tem como eu viver o processo com as runas teórico. Ele vai me mostrar minhas sombras. Cara, tem hora que a gente toma cada tapa na cara. Voltou, pode ir. Voltou, estamos voltando. Então eu vou voltar nesse ponto. Runa é autoconhecimento. Pergunta se só. Mas voltou porque... Voltou? Voltou porque a daqui se voltou, aqui também voltou. Tá. As runas são como grandes espelhos. Eu vou voltar nesse ponto que parece que falhou um pouquinho aqui, né? As runas são como grandes espelhos que irá te mostrar sua luz e sua sombra. Com as runas, nossas máscaras caem e ficamos de frente com a nossa essência. Gente, tem hora que a gente toma cada tapa na cara, que você tá ali se justificando. Mas fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. Vou jogar a runa para entender. Aí você vai jogar a runa e você fala assim, pra que eu fiz isso? Existe até uma comparação, quando se fala sobre runas, enquanto oráculo, né? Que runa é como se você parasse para pedir conselho para um alemão bêbado 2 horas da manhã, no meio da rua. Ele vai te falar na lata, ela vai te expor aquilo que você precisa saber, mas assim, sem nenhuma firula, sem nenhum enfeite, sem nada. Ela vai julgar aberto com você, fala assim, cara, você está sendo egoísta com a sociedade. Cara, você não está fazendo boas trocas. Você só quer receber, você não quer dar. Ela vai colocar na sua frente. Ao mesmo tempo também que ela vai falar assim, cara, esse processo que você está fazendo aqui é da hora demais. Você está crescendo muito nesse ponto. Você está buscando a sua iluminação. Tudo isso vai te ajudar dentro do seu processo de autoconhecimento. Ela vai colocar um espelho na sua frente. E você vai estar de frente com aquilo o tempo todo. Runa é conselho para a nossa jornada. É a sabedoria dos 9 mundos aplicada em nosso dia a dia. Os conselhos das runas são certeiros e vão muito além de um oráculo, nos orientando na grande jornada da nossa vida. Se eu falei o tempo todo que runa é a materialização da sabedoria dos 9 mundos, tudo que eu preciso saber sobre a minha jornada na Terra está nas runas. Eu consigo extrair das runas tudo que eu preciso saber como conselho para a minha jornada. Então, se eu estou em sintonias com as runas, eu tenho informação privilegiada de todo o processo. Eu consigo visualizar tudo que está sendo movimentado. Eu consigo visualizar tudo que está funcionando à minha volta. Runa é conexão espiritual, gente. Não é possível separar as runas da espiritualidade. Estar em contato com as runas é estar conectado diretamente com o mundo espiritual, pois na cosmovisão rúnica,
a vida espiritual está acontecendo a todo instante. Ah, Tiago, mas eu não me sinto conectado nem com Odin, nem com Frey, nem com Freya, nem com Thor, nem com Loki. Eu sou conectado com os orixás. Tá tranquilo. Quando eu falo que runa é espiritualidade, eu não estou colocando runa é exclusivo de divindades ou do panteão nórdico. É espiritualidade. Lembra que eu falei no início, gente, que espiritualidade é você viver a sua espiritualidade, é você viver a sua divindade, é você estar conectado com o seu espírito, o seu Deus interior. As runas, elas vão te levar direto para você conhecer o seu eu superior, para você conhecer a sua essência, ela vai te levar para lá. Você vai estar em contato com a sua espiritualidade, seja que seja orixá, que seja Jesus, que seja Maria, que seja Buda, Shiva, independe do que você acredita. As runas, elas vão trabalhar a sua conexão com a espiritualidade, independente de qual área. Então, muito erra quem vira e fala assim, eu não vou trabalhar com runa, porque runa eu não tenho conexão com Odin. Porque runa não tem a ver com os orixás. E isso é uma balela. Runa tem a ver com você, com a sua sabedoria interna, com a sabedoria dos 9 mundos. E agora eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês, gente. Tá na hora de você começar essa jornada. Tá na hora de você dar esse passo para você entrar nessa jornada. Uma jornada do seu despertar do poder pessoal, do conhecimento e da sua sabedoria interior. Não adianta, gente, a gente ficar demais nesse campo mental. Lembra que no poema Odin fala novos atos e escolhas. A gente precisa se movimentar. A gente precisa sair da inércia. A gente precisa fazer as coisas acontecerem. E eu vou fazer um convite muito importante para vocês. Oi? Tem dúvida? Hã? Tem dúvida? Antes eu queria pensar, gente, alguém tem dúvida? Alguém quer mandar algum comentário lá no chat? Se tiver, pode mandar aí que eu vou falar com vocês. Antes, deixa eu contar um pouquinho. A gente tem eu sou um dos dirigentes do Instituto Cactus. Muitos que estão aqui na live hoje conhecem o Instituto Cactus, já consagrou medicina com a gente, ayahuasca, rapé, sananga. De alguma maneira foi impactado pela Cactus. Outros realmente estão aqui pela primeira vez, estão me vendo pela primeira vez. E dentro dos nossos processos, eu sempre usei muitas runas. E eu escutava sempre as pessoas dizendo, Tiago, por que você não dá um curso de runas? Por que você não ensina runas pra gente? A gente queria ter contato com isso, a gente percebe a sua habilidade para falar das runas, a gente percebe o tanto que isso te ajuda, a gente também quer. Eu relutei durante muito tempo com isso, mas eu enxergo que agora é a hora. E eu criei o meu curso de runas. Esse curso, ele não está voltado para oráculo. Não é um curso que eu vou te ensinar somente a julgar oráculo. Óbvio que eu vou te ensinar todos os conceitos do oráculo runa, você vai ter todos os significados, eu vou te ensinar jogadas, vou te mandar material de apoio, como é que faz tiragem, tudo isso. Só que a minha proposta para vocês hoje é entrar numa jornada de autoconhecimento, aonde nós vamos passar por todas as runas, entendendo todos os poderes e tudo que as runas têm a dizer sobre o ser humano. Então, esse curso, ele não é um curso que eu vou te ensinar a julgar oráculo. Existem vários cursos aí, inclusive extremamente acessíveis, que vai te ensinar a jogar o oráculo runa. Ele vai te ensinar os símbolos, vai te ensinar os significados, as tiragens e pronto. E eu, inclusive, comecei o meu processo com um curso desse. Mas eu não parei na superficialidade. Então eu fui atrás de conteúdo, eu fui atrás de livro, eu fui atrás de processos de alteração de consciência para buscar entender essa sabedoria e tudo mais. E grande parte de todo o conteúdo que está nesse curso veio dessas minhas buscas. E eu quero propor para vocês uma grande jornada onde nós vamos entender toda a mitologia por trás das runas. Eu falei um pouco sobre mitologia, que a gente vai entender as mitologias. A gente vai falar sobre as runas, como elas surgiram, toda essa parte que eu expliquei pela Elaine, bem resumida aqui.
Eu vou mostrar todo o passo a passo, por onde passou, quais são esses povos que fizeram essas pinturas. Eu vou mostrar toda a origem. Vou mostrar as divisões das runas. Vou mostrar uma magia que você pode fazer para você se conectar com as runas. Existe uma magia bem específica que eu desenvolvi, aonde você vai conseguir potencializar a sua conexão com as runas. A gente vai fazer um estudo das runas, eu vou mostrar para você quais os pontos que a gente vai estudar das runas. A gente vai consagrar as nossas próprias runas, eu vou ensinar a tiragem para vocês. É tudo muito completo, mas o ponto principal é uma jornada de autoconhecimento. É uma jornada onde eu quero que você entenda o que cada runa traz de poder para você. O que cada runa vai representar hoje para você, em qual parte do seu processo evolutivo cada runa vai se encaixar. E as runas a gente vai estudar os seguintes aspectos dela. Valor fonético, para a gente saber qual letra aquilo representa no nosso alfabeto hoje. O contexto histórico de cada runa. As divindades associadas em cada runa. Cada runa, gente, Odin, ele meio que entregou essa runa para uma divindade. Então aquela runa ela vai trazer o arquétipo e o poder daquela divindade da qual ela está associada. A gente vai estudar todas as divindades e todas as runas. Nós vamos entender o significado dela, entender os aspectos positivos e os aspectos sombrios. Lembra que eu falei com vocês? Tem hora que ela vai te mostrar uma coisa muito legal sobre você, tem hora que ela vai te mostrar uma coisa que você não está a fim de ver sobre você, mas que é necessário. Vou mostrar para vocês também o uso oracular das runas, como você vai usar cada runa dentro do oráculo. E principalmente, nós vamos confeccionar juntos as nossas próprias runas. Tiago, é errado eu comprar um jogo de runa pronta? Não, não é errado. Você faz da maneira que você acha melhor. Mas pensa como que vai ser a conexão entre você ir lá e comprar um jogo de runas, ou você escolher a madeirinha, escolher a semente, a pedra, você desenhar, você pintar, você fazer todo o processo. A sua conexão com as runas fica muito potencializada. E a gente vai confeccionar juntos. O curso é todo online, tá, gente? Então vai estar você na sua casa, eu na minha casa. A gente vai confeccionar as runas. E a gente vai consagrar essas runas depois. Gerar aquela magia que eu falei com vocês de conexão. Para que vocês estejam totalmente integrados. E vocês vão perceber que todos os dias você vai querer estar em contato. Não só com as pedras ali físicas. Com as runas fisicamente falando. Mas também com ela na sua mente o tempo inteiro. Porque ela vai estar te mostrando tudo que existe sobre o mundo, toda a sabedoria, tudo que é necessário você entender. Vou falar algumas informações gerais sobre essa jornada, sobre esse curso. O curso ele começa semana que vem, quinta-feira que vem, dia 3/8. No dia 3 e no dia 10, eu vou fazer mais 2 aulas. Essas aulas já fazem parte do curso, mas essas aulas vão ser abertas. Ainda eu vou dar a oportunidade de outras pessoas assistirem. Nessas aulas eu vou falar, uma das aulas eu falo sobre mitologia e na outra aula eu falo sobre uma introdução às runas e vou falar sobre as origens, sobre todos esses pontos que eu falei com vocês. Essas 2 aulas são abertas, mas já fazem parte do curso, então o curso começa semana que vem. Ele tem uma duração de 3 meses. Nós vamos fazer 12 aulas, eu acredito que vai dar tempo. Se não der tempo, a gente vai estender um pouco mais. Mas a princípio eu planejei para que fossem 12 aulas. Cada aula duração ali de mais ou menos 2 horas. O curso ele é todo online e ao vivo. Vai ser da mesma maneira que está acontecendo aqui hoje. Você vai ter acesso a essas aulas por 1 ano, porque todas as aulas vão ser gravadas, como a de hoje está sendo gravada também. E essa aula, você vai ter acesso a ela durante 1 ano. O curso ele vai ser dado na plataforma do Hotmart. Vocês vão receber a apostila como material de apoio. E o valor dessa jornada, desse curso, R$ 550. E a Hotmart te permite dividir isso até 12 vezes no cartão de crédito. Junto com esse curso, eu estou deixando alguns bônus. Eu vou passar para vocês alguns bônus. O primeiro bônus é acesso a 3 outros cursos que eu tenho. São cursos de outras áreas, mas que vão ajudar você também no seu processo de desenvolvimento.
Eu tenho um curso que te ajuda a interromper o processo de ansiedade. Ele te ensina tudo sobre ansiedade, como você lida com a ansiedade. Para quem não sabe, eu sou pós-graduado em neurociência, então eu fiz esse curso baseado na neurociência, em como você saber controlar a sua ansiedade, controlar a sua mente. Eu tenho um curso também que é Estruturando Relacionamentos Saudáveis, que vai trabalhar essa parte sua de relacionamento, como lidar dentro de um relacionamento, como você fazer para o seu relacionamento ser saudável e não ser um relacionamento desequilibrado. E eu tenho um curso que é um apanhado geral sobre os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, sobre como você faz para trabalhar com esses elementos no seu dia a dia, como você vai fazer para conhecer esses elementos na sua essência. Então esses 3 cursos eu estou liberando eles gratuitamente para quem participar junto comigo dessa jornada de autoconhecimento. Porque eu tenho certeza que esses cursos vão ajudar demais vocês dentro da jornada de autoconhecimento de vocês. Além disso, eu vou dar como bônus um material de apoio para tiragem. Eu vou passar para vocês 10 tiragens de runas. É uma apostila que vai te ensinar 10 tiragens diferentes que vai trabalhar sobre todas as áreas da sua vida. E eu vou passar um material para vocês também como criar um talismã rúnico para proteção, para prosperidade, para abundância, para relacionamento, para trabalho, enfim, para o que você quiser. Eu passo esse material para você. E a gente vai ter o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu vou estar ali o dia inteiro e a gente vai conversar sobre as suas experiências, sobre o que está acontecendo com você. Eu tô com uma promoção de lançamento, que essa promoção de lançamento ela vai te dar um bônus exclusivo, um mês de mentoria por WhatsApp e também tiragem de runas. Eu vou fazer uma tiragem com você. A gente vai fazer uma chamada ou pelo WhatsApp. Eu vou fazer a jogada, vou te explicar tudo sobre essa cruz rúnica. Ela tem a função de mostrar o meu momento. Qual que é o meu momento diante da vida, assim, que momento é que eu tô, o que eu tô acessando, o que eu não tô acessando, o que eu tô transmutando, o que tá sendo bom, o que tá sendo ruim na minha vida hoje. Então eu vou te dar um mês de mentoria pelo WhatsApp gratuito, essa é a promoção de lançamento. E uma tiragem de runas gratuita. Essa promoção é válida para quem comprar o curso até o dia 3, até o dia do início do curso. O curso ele vai ser vendido até o dia 17. Porque essas 2 primeiras aulas, como são aulas bônus, e elas estão abertas, é uma possibilidade de quem não comprou no lançamento estar comprando. Como as aulas vão estar gravadas, a pessoa não vai perder nada. Mas quem comprar até o dia 3 vai receber a mentoria pelo WhatsApp e a tiragem de runa para você se situar dentro do seu processo. E eu tenho uma promoção também sobre os 5 primeiros alunos. Eu vou dar um desconto de 15%. Então, esses 5 primeiros alunos, gente, somente para esses alunos, além de tudo que eu falei, vai receber 5% de desconto. Vai me chamar no WhatsApp. Inclusive, o curso, na verdade, ele está configurado para os 5 primeiros. Oi? 15%. Você falou assim. 15, desculpa, gente. Já tô querendo tirar o desconto de vocês. Olha que sacanagem. Nem começou, já começou a palhaçada. O curso, você vai acessar ele por um link que eu vou deixar no grupo daqui a pouco. E por esse link você já vai ter acesso a esse valor de 470 e vai poder dividir de 12 vezes. Assim que eu tiver a confirmação da Hotmart dos 5 primeiros compradores, eu vou trocar o preço para o valor original, que é 550. Essa promoção é realmente para os 5 primeiros. Mas quem comprar até o dia 3 vai ter a mentoria pelo WhatsApp um mês, onde a gente vai estar conversando. Esse mês, gente, vai ser depois do curso, tá? Durante o curso, vocês vão estar no WhatsApp comigo. Então, não precisa de mentoria. Após o curso, eu vou passar para vocês um mês, onde eu vou estar auxiliando vocês a fazer tiragens, a entender melhor alguns conceitos, trazer aquilo numa aplicação para sua vida. É uma mentoria mesmo. A gente vai fazer pelo WhatsApp, além de fazer a tiragem. Vamos junto nessa, pessoal. Esse é o início de uma grande jornada que te ajudará a despertar o seu poder pessoal e elevar a sua energia, potencializar o seu autoconhecimento. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram da aula aqui comigo. De verdade, foi um prazer estar mostrando para vocês esse conteúdo. Eu espero poder estar com vocês também
dentro dessa jornada do curso, tá auxiliando vocês, tá mostrando vocês as runas, apresentando a minha forma de enxergar as runas, tá mostrando para vocês tudo que eu entendo sobre esse processo, e eu tenho certeza que isso vai ajudar demais você no processo de autoconhecimento de vocês. Eu vou mandar agora lá no grupo o link que vocês podem acessar o curso e essas informações que eu passei escritas, e a partir dali, quando completar os 5 primeiros, eu vou fazer a troca do valor para que continue a venda, tá bom? Mais uma vez, gente, agradeço demais a você, foi um prazer estar aqui e espero ver vocês muito em breve. Uma ótima noite a todos e vejo vocês lá.